Eles são a voz e os pés da justiça. Entre suas responsabilidades estão a execução das ordens do magistrado e a manutenção da ordem e do bom andamento das audiências. Conheça um pouco mais a rotina dos oficiais de justiça. Assim como o escrivão ou o intérprete, o oficial de justiça é um dos auxiliares do juízo. O trabalho consiste em fazer cumprir ordens judiciais. É o que faz Ricardo, oficial há 7 anos. Todos os dias ele comparece à central de mandados no fórum para receber as ordens a serem cumpridas e informar aquelas que foram cumpridas no dia anterior. A principal função do oficial de justiça é levar ao cidadão o conhecimento das ações judiciais contra ou a favor deles. A entrega destas ordens judiciais segue um passo a passo. Quem nos explica é Olinto, que coordena a central de mandados do fórum. Sai do juiz, o despacho judicial do juiz determinando a expedição do mandado, vai para a secretaria, o escrivão vai solicitar o mandado através no computador, ele é emitido e remetido à central. Na capital mineira trabalham 450 oficiais. A cidade é dividida em 115 regiões e cada uma delas é atendida por um grupo. Os oficiais de justiça podem atuar também dentro do fórum, em um júri, por exemplo, informando se alguma testemunha estiver incomunicável. Mas o trabalho principal é feito nas ruas. Um oficial de justiça percorre diversos endereços ao longo de um dia de trabalho, efetuando a entrega de vários tipos de mandados. Os mais comuns são os mandados de intimação. Intimações são para vários atos dentro de um processo, para uma intimação, para comparecimento de uma testemunha a uma audiência, a própria parte a essa audiência, intimar ela de medidas protetivas, oriundas da Lei Maria da Penha, que é muito comum hoje em dia. Em alguns casos, para que a ordem judicial se cumpra e o oficial não seja agredido, eles precisam contar com o apoio da polícia, coisa que raramente acontecia na época em que Olinto atuou como oficial de justiça. Hoje está muito mais perigoso. Hoje o oficial de justiça não é respeitado, não. Não é, não. Ele é chamado de moleque nas ruas, ele é humilhado. Por exercer sua atividade superando riscos, acabam recebendo o reconhecimento. O oficial de justiça diríamos que é essencial dentro das normas processuais que regem o Estado democrático. Atos que a ele competem são executados, segundo a lei processual. Principalmente a citação é o chamamento, no caso criminal, principalmente do acusado em juízo para a sua defesa. Qualquer falha pode macular todo o restante do andamento. Então nós temos um carinho muito grande. Elogios merecidos a quem desempenha uma função decisiva. O oficial é a peça mais importante do processo, porque sem o oficial de justiça não existe processo, existe um pedido. O oficial de justiça é que faz a relação processual. O promotor faz uma denúncia e se o réu não for citado, não existe processo, existe o pedido. Se o trabalho não é decisivo, não chega ao seu ponto final, que é o cumprimento da determinação judicial. Doutor Luiz Carlos, por que os oficiais de justiça precisam entregar essas intimações diretamente em mãos? Isso não poderia ser entregue pelos Correios, por exemplo? Em algumas ações é possível essa remessa da citação da intimação pelo Correio, mas em várias ações isso não é possível. Então, por exemplo, ações de Estado, ações de divórcio, investigação de paternidade, ou ações ajuizadas contra órgãos públicos, contra o Estado, o município, essas ações exigem a participação do oficial de justiça. Bom, desembargador, nós vimos aí na reportagem também que em algumas situações o oficial de justiça precisa de escolta policial. Como é que é avaliado, em que situações ele pode ser concedida essa escolta para ele? O oficial de justiça deve avaliar a situação do caso concreto, se vai haver algum embaraço, alguma resistência ao cumprimento da ordem. Nesses casos, ele pede ao juiz que requisite a força policial que irá acompanhar o cumprimento dessa ordem judicial. E qual que é a pena prevista para quem coage, agride ou atrapalha a função do oficial de justiça? Aquele que resiste com ameaça ou violência ao cumprimento de uma ordem do oficial de justiça, ele pode ser condenado a uma pena de até 3 anos de prisão.
e aquele que agride verbalmente o oficial de justiça ou desobedece a ordem, ele pode receber uma pena de até 2 anos. Ou seja, as ordens dos oficiais de justiça devem ser acatadas. Ok.